A paz, povo de Deus, que bênção. Mais uma vez eu estou trazendo aqui mais uma palavra, mais um estudo para a gente tá crescendo, aprendendo. Nós que estamos no ministério, a gente no decorrer do ministério vai aprendendo algumas coisas que são essenciais para a nossa vida, para a gente desenvolver bem a nossa liderança. E um dos assuntos assim que eu acompanho muitos pastores, a gente aconselha, troca experiências, e o Senhor tem usado a vida da gente para dar algumas orientações a alguns pastores. E aí a gente consegue equiparar assim as nossas experiências com as dele, vai trocando essas experiências e vai crescendo com isso. E um dos assuntos mais recorrentes assim na vida de um líder é justamente as traições, os problemas com rebeliões, com divisões. O diabo tem fomentado isso no seio da igreja. Então o que acontece, queridos? Eu queria falar hoje de 10 critérios que eu e você pastor, você líder, deve observar na vida de uma pessoa antes de você multiplicar, antes de você promover, antes de você ordenar, antes de você consagrar essa pessoa ao ministério. Preste bem atenção nisso. São verdades que realmente elas quase que em todas as situações que eu vou te falar, elas terminam em catástrofe se você não observar. Eu aprendi isso aqui há muito tempo atrás. Eu lembro que eu estava liderando algumas pessoas e eu tive uma perca muito grande. Não tem nada mais doloroso para um líder do que ele perder ovelhas, ele perder pessoas do rebanho e ainda perder um discípulo. Gente, perder um discípulo não é fácil. Perder alguém que está no teu ciclo de confiança, você ser traído, isso tem feito alguns pastores até desistirem do seu próprio ministério. Tem pastores desistindo do ministério, tem líderes que não querem mais liderar por conta de tanta traição, por conta disso. E aí a gente pensa, não, essas traições acontecem, é o diabo, é isso sim, é o diabo sim. Mas as pessoas, elas têm algumas características que sinalizam para mim e para você que elas vão nos dar problema lá na frente. E eu queria destacar essas 10 características negativas que você não deve investir numa pessoa. Querido líder, ouça, não promova pessoas assim. Eu não estou dizendo para você tratar essas pessoas, desprezar essas pessoas, não. Trate elas, ajude-as a superar, a serem tratadas, a crescerem em Deus, porém nunca promovas, não as promova, não coloque a mão precipitadamente. O apóstolo Paulo já nos advertiu. E como está lá em 1 Timóteo capítulo 3, temos que ter critérios, ok? Então eu vou falar um pouquinho a respeito desses critérios hoje com vocês. Então, querido líder, papel e caneta aí na mão. Eu vou ver se eu consigo colocar um link aqui desse estudo. E aí você avalia, se abençoar a sua vida, amém. Se não abençoar também, tá bom? A gente só está tentando ajudar. Então diz o seguinte aqui, desse meu estudo: eu conheço muitos líderes que foram traídos e se arrependeram de assumir uma posição de liderança. Então existe pelo menos alguns critérios. Esse aqui eu tenho visto muito mais, são mais visíveis, digamos assim, na vida das pessoas hoje em dia. Tá certo? Então você precisa tratar esses problemas, seja criterioso, em nome de Jesus. Primeiro, vamos lá. Primeiro, nunca promova pessoas fofoqueiras. Querido, existem hoje igrejas que ensinam que aquela pessoa que vem fofocar, ela é uma pessoa para ser líder, porque ela é leal. Querido, não é leal. O fofoqueiro não é leal, ele é um viciado, ele é alguém que tem problema no seu coração. E ele não consegue segurar nada, ele fere as pessoas, ele trai as pessoas. Então, nunca promova uma pessoa fofoqueira. Sabe, aquele que sempre está lá na sua porta falando que o fulano falou, o fulano fez e tal. Não promova esse tipo de gente. Então, algumas observações bem rápidas. Pessoas fofoqueiras vivem gerando intrigas. Segundo, pessoas fofoqueiras sempre causam divisões. O fofoqueiro, gente, ele sempre causa divisão nas organizações, ele causa divisão na igreja, na célula, mesmo onde você coloca ele tá. Ele vive disso, ele se alegra a partir dessa conduta que ele tem, indecente e imoral, tá bom? E escute, fofoqueiro não só é aquele que mente. Fofoqueiro fala muitas vezes a verdade,
mas verdades que não tem nada a ver com ele, e o intuito dele não é ajudar, não, é promover divisão e intriga. Então fofoqueiros conseguem ser sempre pessoas desleais. Ele é viciado, entende? Não olha para si, só olha para os outros. Outra coisa, um fofoqueiro são sempre que causam rebeliões. Você vai ver que sempre que tem um fofoqueiro num lugar, ali vai ter rebelião. Outra coisa, os fofoqueiros sempre são mentirosos. Eu falei que eles falam a verdade, mas todo fofoqueiro ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso, ele aumenta, ele diminui, ele manipula as verdades segundo o que ele quer. Então não promova alguém assim. Gente, eu já promovi, isso gera problemas, gera divisão, gera todo tipo de desconforto e no final você perde o fofoqueiro e ele sai falando de você ainda. O fofoqueiro destrói a harmonia nas equipes. Ele destrói, não há harmonia. Talvez você, querido líder, está passando por dificuldade na sua igreja, no seu ministério. Observa, tem sempre um fofoqueiro lá de plantão e ele foi promovido. É claro que nas igrejas vão ter fofoqueiro, então todo lugar tem fofoqueiro, mas nunca promova eles. Eles são altamente tóxicos e destrutivos. Promover um fofoqueiro é sabotar o seu próprio ministério. Ok? Então, o segundo tipo de pessoas que você nunca deve promover, ungir na sua igreja, no seu ministério. Nunca promova pessoas ingratas. Olha só, o Espírito Santo me mostrou, e a minha experiência com liderança, com os anos, tem me mostrado isso, pessoas ingratas. O que é, pastor, uma pessoa ingrata? É muito fácil você identificar a pessoa ingrata. Ela não consegue falar bem de ninguém que passou na história dela. Ninguém prestava, o ex-marido não prestava, ninguém presta. Ele sempre presta, ele sempre abona as histórias, todos os líderes anteriores dele, todas as pessoas que passaram, e geralmente essa pessoa que é ingrata, ela elogia muito você quando ela quer algo de você. Você é diferente dos outros, você é melhor que os outros, mas ela elogia as pessoas do passado dela, ela não consegue ter uma gratidão. Entende? Então cuidado com pessoas ingratas, elas são incapazes de amar. A gratidão, ela gera amor. E pessoas ingratas são incapazes. Você vê uma pessoa que fala mal do seu passado. Eu não estou falando das experiências negativas, como é que você vai falar? Mas quando você é alguém curado, você olha para as experiências do teu passado negativo e você consegue extrair dela coisas boas, lições, aprendizados preciosos. O ingrato não. Ele geralmente é uma pessoa ferida. Claro, apesar dessa característica estar em outro ponto, mas são pessoas assim. Os ingratos, eles são sempre oportunistas, certo? A pessoa ingrata, ela tem um desejo por oportunidade incontrolável. São mimadas. Pessoas ingratas são muito mimadas. Você não pode tratar nada, ela sempre vê qualquer tipo de correção como algo ruim. São ingratos. São pessoas cegas. A pessoa ingrata, ela é cega, ela não vê o amor de Deus, ela não recebe o amor também, assim também não dá. Pessoas ingratas, elas são cruéis com as pessoas. Os ingratos, gente, eles passam por cima, são pessoas vingativas, viu? São pessoas que sempre estão se autopromovendo, se elogiando e elogiando aquelas que podem a promover. Se aproximam sempre com interesses escusos, sabe? Mas elas não conseguem também ser leal a nada e nem ninguém. Então ouça bem, não promova pessoas ingratas. Observe elas, quando as pessoas fazem um bem para ela é grata? Teste, sabe? O nosso problema como líder em promover liderança é que nós não testamos as pessoas. Jesus testou. Jesus perguntava, mas Jesus testava. Ele testou os apóstolos, os seus discípulos. Nós não testamos. Às vezes, ávido pelo um crescimento a qualquer custo e de qualquer maneira, nós promovemos pessoas. Não faça isso. Gerar bons líderes leva tempo. Jesus levou quase 4 anos, pegando uma configuração mental de pessoas muito diferente da nossa, com um caráter muito melhorado, um comportamento, uma cultura muito melhorada, e ele levou tanto tempo. Então não espere conquistar as coisas muito rápidas. Pessoas ingratas são rancorosas. Se você conhece uma pessoa ingrata, ela sempre está se autoelogiando. Ela elogia aqueles que ela quer ganhar a confiança, mas elas são desleais, ok? Número 3, terceiro tipo de pessoa que não devemos promover. Nunca.
Nunca promova pessoas mentirosas. Pastor, o senhor falou agora do início que também é mentiroso. Sim, você vai ver que todas as características, elas vão meio que mostrar a mesma face do tipo de pessoa que não deve. Na maioria das vezes, não em todas, essas 10 características estão na mesma pessoa. Ou pelo menos 6 das características vão estar. Então eu vou estar meio que sendo repetitivo, então eu vou ser até bem breve, porque elas têm as mesmas características. Então pessoas mentirosas, pessoas que estão sempre aumentando aquilo que estão falando contigo, pessoas que você percebe, olha, por exemplo, eu peguei uma pastora para trabalhar conosco na igreja, e aí ela veio para o nosso ministério, nós começamos a ajudar, tentando tratar, encaixar ela no ministério. Mas interessante, às vezes ela pegava o telefone na minha frente, e aí ela mentia, ela pegava o telefone e dizia assim, alô, tô chegando aí já, não, tô chegando, pode me esperar. E ali eu estava vendo ela mentindo, e pessoas mentirosas, elas não são confiáveis, nunca. Elas carregam dentro dela uma falsidade. Elas mentem, iludem, enganam. Elas não são confiáveis. Não são confiáveis. Então não promova uma pessoa. Trate-a, ajude ela a falar a verdade, corrija, mas não promova alguém que vive na prática constante da mentira. Tá certo? Eu não estou falando de uma pessoa que errou aqui, voltou e corrigiu. Geralmente o mentiroso, ele está sempre falando de coisas irreais. Ele vive no mundo da fantasia. E ele usa as mentiras como ferramenta para denegrir a imagem daqueles que desagradam ele também. Então você vai ver que está bem parecido com o outro. Pessoas mentirosas vivem suas vidas com base no engano. Pessoas mentirosas são sempre complacentes. É aquela pessoa que não tem, parece, opinião própria. Ela chega aqui, você está falando, eu gosto do verde. Ela fala, o verde é legal e tal. Ela não tem opinião própria. Ela sempre cede. Ela é muito, 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 muito complacente. Sabe? Não tem opinião própria. Ela faz tudo para agradar, mas na verdade o que ela não quer é expor quem ela é ou a sua opinião. Então, pessoas mentirosas são doentes nos seus relacionamentos. O relacionamento dela se baseia tudo em fantasias mentirosas. Pessoas mentirosas são inconstantes e instáveis. São sempre instáveis. Pessoas mentirosas, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima. Então você não pode colocar alguém assim como líder. Porque a pessoa mentirosa, ela vai ferir todo mundo. Ela perde a credibilidade com muita... E o próprio ministério do qual ela representa, a célula e tudo mais. Né? O grupo que ela representa. Então são irresponsáveis. É uma outra característica das pessoas mentirosas, que elas são irresponsáveis. São pessoas muito orgulhosas e traiçoeiras. Ok? Observa bem, você que está me ouvindo aí, possivelmente você já promoveu alguém mentiroso e você achava, não, é só uma bobagem e tal, e você sabe que o que eu estou falando é verdade. Isso aqui eu passei com vários líderes, a gente tratou sobre isso e as características são as mesmas. Pessoas mentirosas elas desestimulam todo o grupo de pessoas que está ao seu redor. Número 4, quarto tipo então, vamos lá, terminando aqui, que você não deve promover o quarto tipo de pessoas. São as pessoas desleais. Pessoas desleais. Nunca promova alguém que seja desleal. Você vai ver que a característica é muito parecida, muito similar a outras características. Pessoas desleais, elas jamais podem estar numa posição de autoridade, pois elas destroem tudo e todos. Elas destroem. Pessoas desleais, elas são destrutivas, são pessoas muito gananciosas, são pessoas muito orgulhosas, muito feridas. Então, trate-as, ajude elas acerca da lealdade. Pessoas desleais não servem, querido, para organização, para comunhão, para viver junto, nem para casamento, porque elas traem, elas são desleais. Então, pessoas desleais são acusadoras. Pessoas desleais estão sempre acusando. Pessoas desleais sempre estão disputando posição. Seja no ministério, no trabalho. O desleal, ele quando vê oportunidade de derrubar alguém, ele fará. Não interessa.
Ele pode ter feito várias deslealdades para chegar até próximo de você. Ele vai derrubar. Pessoas desleais derrubam seus líderes, suas organizações. Eles são muito gananciosos e cruéis. Eles sempre vão disputar. Isso está no DNA deles. Eles estão sempre disputando. Uma outra verdade sobre pessoas desleais é que elas sempre estão de olho no erro dos outros. Nunca admite o seu. Sempre tem uma desculpa, tem alguém culpado, mas elas sempre estão de olho no erro dos outros. Eu lembro de uma irmã que a gente recebeu também de uma outra igreja, e ela começou a compor nossa equipe, e ela sempre vinha: pastor, eu via fulano fazendo isso, pastor, eu vi, não sei o que. Eu falei: irmã, aqui a gente não trabalha assim. Nós, quando vemos alguém falhando, a gente chega perto e corrige essa pessoa e tenta ajudá-la, mas nós não trabalhamos assim, tá bom? Talvez em outro lugar te ensinaram dessa forma, e tudo, essa pessoa infelizmente não ficou conosco, porque ela tinha essa característica de deslealdade, correto? Outra característica de uma pessoa desleal é que sempre vivem condenando, sempre estão condenando as pessoas. Elas são cruéis com o erro dos outros e são muito, mas muito misericordiosas consigo. Pessoas desleais usam o nome dos seus líderes para ferir pessoas, para usar a autoridade do líder de maneira indevida. São pessoas que estão falando: eu fiz isso para proteger o meu líder, eu fiz isso. Mentira, são desleais. Pessoas desleais são muito bajuladoras e lisonjeiras, elas estão sempre lisonjeando, elas estão sempre... Eu lembro de um irmão que uma vez ele chegava comigo, e antes dele começar a detonar as pessoas, inclusive os líderes dele, na hierarquia da nossa igreja, ele chegava, ele me dava, colocava R$100 no meu bolso, ele me abençoava. E um dia o Espírito Santo me incomodou, eu fui olhar e eu percebi que ele era uma pessoa desleal. Então eu já sabia que aquilo era uma maneira para tentar manipular e aceitar as opiniões dele, as rebeliões dele. O que eu fiz? Não aceitei mais. Ele colocou, eu tirei o dinheiro, devolvi a ele, falei: querido, foi Deus que te mandou? Pô, ele era desleal, mas não era mentiroso. Então ele disse: não, então fica com o seu dinheiro, eu não quero mais. Resultado, essa pessoa desleal acabou lá na frente tentando contra mim. É sempre assim, querido. Então, viu uma pessoa desleal, querido? Deixa ela quietinha, tenta ajudar. Ela não quer ajuda? Então não o promova. Invista em leais, invista em pessoas leais. Pessoas desleais, elas têm facilidade de desenvolver relacionamentos e manipular as pessoas. Presta atenção, pessoas desleais sempre têm uma facilidade incrível, um dom de estabelecer relacionamento e manipular pessoas. Geralmente pessoas desleais têm um forte dom de liderança, mas usam essa lei da influência. Parece que quase sempre uma pessoa muito influente carrega uma deslealdade. Por favor, não estou aqui dizendo que pessoas influentes são desleais, por favor. Mas quase sempre uma pessoa desleal carrega esse dom. É isso que eu estou dizendo. Ok? Tendo dito isso, vamos lá para a quinta característica que nós não devemos promover essas pessoas. Jamais, querido, jamais. Número 5, uma pessoa que é bajuladora. Você lembra que eu falei ainda agora que o desleal ele é bajulador? Então, por isso que eu estou falando, existem várias facetas para um mesmo problema. Então, pessoas bajuladoras, elas são desleais e rebeldes e insubmissas. Ok? Não estou falando daquela pessoa que ela tem uma prática, porque ela já aprendeu, de ser assim, uma pessoa agradável, lisonjeia. Nós temos que saber também não ter esse extremo, correr para um outro extremo. Mas pessoas bajuladoras, que é aquela que, sabe, enaltece tudo. Inclusive eu conheci um grupo de pessoas que era assim. Eles sempre estavam lisonjeando: você que é galáctico. Que aí eu lembro que um tempo eu estava num evento, e tinha um grupo de pastores que foi ministrar nesse evento, e eles ali falando: esse lugar é agradável, vocês são maravilhosos, vocês são sem igual, ungidos. E eu já tinha aprendido isso aqui, eu já me afasto de pessoas assim. Começou a elogiar. É diferente de uma pessoa que te reconhece. Às vezes ela está reconhecendo, está exagerando até, mas quando é demais esse problema de bajulação, pode ter cuidado. Lá atrás tem uma pessoa insubmissa e rebelde. O dia que você corrige ela, ela se transforma com você. E eu lembro que eu fui estar nesse evento, eu fui
tomar banho num banheiro coletivo grande. Eu estou tomando banho e aquelas mesmas pessoas que estavam lá ministrando naquele evento, muito cheio de elogios, uma aparente gratidão e tal, admiração, eles entraram naquele lugar e começaram a detonar o lugar, os líderes, os pastores daquele lugar. Eu falei, meu Deus. Então, querido, não tem jeito. Eu gostaria. Tem bajulador na tua equipe, irmão, não promova, trata ele dessa bajulação, tá certo? Outra coisa, bajuladores traem os seus relacionamentos com muita facilidade, muita. Porque ele é também movido pela ganância, né? Pelos interesses pessoais e escusos. E ele sempre vai estar movido para as oportunidades, tá certo? Então ele aprende a tirar das pessoas com base nesses sentimentos ruins. Outra questão, os bajuladores são sempre partidários e traiçoeiros. Eles não sabem olhar a coisa de um olhar, equacionar as situações de um olhar meio, sabe, para ajudar. Eles sempre são muito partidários. É de um lado, é de um outro. Eles estão sempre contra alguém. Eles não conseguem ver, estão vendo inimigo onde não tem inimigo. Enfim, são pessoas assim. Então, são perigosíssimas, tá bom? Então, outras pessoas bajuladoras, elas amam aplauso. O bajulador, ele bajula muito, mas o intuito dele é arrancar algo de você. Se você não dá para ele, ele se torna rebelde, maligno, ele se ofende com você. Querido. Amam aplauso. Bajuladores seguem oportunidades, portanto são desleais. Pessoas bajuladoras sempre falam mal dos seus líderes. Como eles são muito gananciosos e tudo, na hora que eles se sentem seguros, eles sempre detonam quem está acima deles. O bajulador, ele é um cara super egoísta. O bajulador também irá atrair, sempre tentar usurpar qualquer posição que lhe interesse. Sexto tipo de pessoas que nós não devemos promover no nosso ministério. Pastor, você está anotando? Note isso, é muito sério. Eu estou falando isso aqui na prática, querido. Quando eu comecei a fazer isso na prática, não é que eu me tornei a pessoa que não teve decepções. Todo mundo tem decepções. Nós não somos pessoas, não somos deuses. Porém, eu parei de me ferir com problemas com ovelhas, com liderados meus, certo? Número 6, não promova pessoas orgulhosas. Sabe, gente, é bem complicado falar dessa questão de problemas de pessoas orgulhosas, porque todos nós temos orgulho. Eu tenho, você tem orgulho, todos nós temos orgulho. Então o que acontece? É muito estranho você conseguir detectar o orgulho na vida de uma pessoa. Sabe, eu não estou falando daquela pessoa que tem problema, o orgulho que está na natureza. Eu estou falando daquela pessoa que é desagradável você estar perto dela, porque só presta o que ela faz. Só ela sabe todas as coisas, ela tem toda a resposta. E geralmente eles são muito confundidos com pessoas muito capazes, sabe? São muito confundidos, são pessoas super talentosas. Elas têm geralmente uma boa oratória, então as pessoas geralmente promovem os orgulhosos. Só que os orgulhosos, eles matam tudo e todos que estão perto deles. Eles têm que aparecer, eles têm que receber a glória, eles não conseguem nem obedecer a Deus realmente, tá certo? O orgulhoso, quando a reputação dele está em jogo, ele troca Deus, troca tudo pela reputação. Então eles são perigosos, tá certo? Então olha, então todos nós temos orgulho. Eu tenho problema, né? O orgulho. Eu não sou impuro, mas eu tenho que lutar contra a impureza de vez em quando, para que ela não entre na minha... Ela bate na porta, mas fica lá. Então não adianta dizer que não tem, tá bom? Mas vamos lá. As pessoas orgulhosas, elas são sempre muito arrogantes e presunçosas. São pessoas sempre muito autoconfiantes, ok? Mas elas são arrogantes, elas sempre destratam, elas sempre desprezam os fracos. Pessoas orgulhosas não aceitam ser corrigidas. Elas não aceitam correção, ok? Então observa bem, se você vê alguém que não aceita correção, toda vez ela não aceita, e algumas pessoas orgulhosas, o orgulho se esconde atrás de uma face
de alguém humilde, fraquinho. Já viu pessoas que dizem assim: ai pastor, eu sou tão fraco, ai pastor, eu não tenho dom. Eu lembro de uma moça que ela sempre vinha dizer a mesma conversa para mim, eu tentando treinar ela como líder, e ela dizia: ai, eu não tenho capacidade, meu pastor, ai, eu não sou assim, ai tal. Mas ela sempre vivia ofendida porque alguém tratava ela com indiferença. Aí um dia eu tive uma conversa em particular, chamei e falei: querido, você tem um problema com orgulho, você precisa tratar isso, do contrário você não vai crescer, você vai viver ferindo, sendo ferido. E ela falou: não tenho, é porque eu sou mesmo. Eu disse: olha, se você fosse realmente o que você fala, porque também o orgulhoso, ele é sempre o mentiroso, ele está sempre numa posição de vítima. E aí eu falei: ó, se você cresce que você não vale nada, as pessoas iam falar de você, você não se ofendia. Mas por que você se ofende? Porque no fundo você acha que você é a última Coca-Cola do deserto. Então você acha que você é a boa zona. Então você se ofende. E graças a Deus, Deus mostrou para ela, ela se arrependeu e se tornou uma líder, graças a Deus. Mas entende? Então essa questão das pessoas orgulhosas não corrige ela. Aliás, desculpa, não promova ela, porque elas não vão aceitar correção. É como se você desse uma arma na mão dela para ela ferir as pessoas. Enfim. São pessoas não ensináveis. Elas não aceitam nada. Muitas vezes a pessoa orgulhosa é aquela que você está falando, ela finge que está te ouvindo, mas nunca obedece, não segue direções, e ela sempre tem uma boa justificativa, igual Saul, ela sempre está fazendo o correto e você não. O orgulhoso, ele tem sempre um temperamento fortíssimo. Eu não estou falando aquela pessoa que tem mas uma pessoa de temperamento forte. Entende? São pessoas que sempre têm justificativas palpáveis para os seus erros, justificativas palpáveis para as suas opiniões, tá? São pessoas que sempre também estão culpando os outros. O que ela não vive é culpa dos outros. O que ela vive é mérito dela, porque ela é sempre boa zona, fortuna, maravilhosa. Querem sempre ter a última palavra. Muito fácil você conhecer alguém orgulhoso. Você está conversando com ela e aí, principalmente um liderado, né? Normal, um líder está ali instruindo o seu liderado, e enfim. Mas geralmente um liderado orgulhoso é muito simples, ele não para te ouvir. Você fala um negócio, ele sempre tem que ter uma história para te contar alguma coisa na frente do que você está falando. Ele sempre tem a opinião de alguém, de um outro pastor, enfim. Ele geralmente usa opiniões alheias para tentar se contrapor e não aceitar as correções de direções. Pessoas orgulhosas estão sempre envolvidas com polêmicas. São pessoas polêmicas. O orgulhoso é sempre polêmico. Tá bom? É sempre um leão na ausência das pessoas. Pessoas orgulhosas são sempre cheias de muitos argumentos. Elas têm geralmente uma boa oratória também. Elas sabem como elogiar, então são bajuladoras também, mas também são rancorosas. Pessoas orgulhosas sempre têm muito rancor. Elas sempre têm uma maneira de ficar voltando ao seu passado. São extremamente egoístas e veem sempre o pior das pessoas, da mesma forma, viu? São pessoas que estão sempre vendo. O orgulhoso, ele sempre faz as suas análises a partir dos defeitos que as pessoas, das falhas que as pessoas têm, seja física, seja emocional, seja intelectual. Pessoas orgulhosas são peritas em descobrir erros. Já viu pessoas que só conseguem ver erro? Isso é uma das características de uma pessoa orgulhosa. As pessoas orgulhosas, elas não permitem, elas caminham contigo, mas elas não permitem ser lideradas. Tá certo? Outra, pessoas orgulhosas sempre comparam as pessoas e vivem de comparações. E são pessoas sempre intimidadoras. Tá bom? Beleza? Então, tendo terminado, olha, gente, não promova. Pessoas orgulhosas são sorrateiras. Número 7. Nunca promova pessoas rancorosas e cheias de mágoa. Pessoas que não trataram das suas feridas, não as promova. Por quê? Porque pessoas feridas, elas ferem. Eu não sei se você sabe, mas isso é uma lei da ferida. Com a arma que te fere, você também vai ferir os outros. Se você é uma pessoa ferida, possivelmente você tem ferido. Todo estuprador foi estuprado. Toda pessoa, um agressor, ele foi agredido. Essa é a lei.
Então você não promova pessoas assim. Se você vê alguém muito ferida com o passado, eu fui lá no ministério tal, fui muito ferida, e não promova ele no teu ministério enquanto essa pessoa não for tratada, enquanto ela não conseguir, porque do contrário, ela vai fazer um estardalhaço, ela vai ferir pessoas e elas não veem, porque a ferida as cega. Então pessoas feridas, sabe, todo mundo tem ferida, gente. É igual a questão do orgulho, todo mundo tem ferida, mas o feridento, o doente, é aquele que ele vira e mexe, ele está batendo na mesma tecla, ele está te comparando, com o ministério tal, eu já vi isso aqui, eu não quero por causa disso, ele vive querendo desistir. Pessoas rancorosas, feridas, sempre estão desistindo. Elas são inconstantes, elas não conseguem terminar, são boas de iniciativa e são terríveis em terminar o que começaram, nas acabativas. Feridas, pessoas rancorosas e feridas, elas sempre vão ferir. Pessoas rancorosas vivem de mágoa, sabe? Elas, portanto, vivem desanimadas. São melindrosas e vitimizadas. São sempre aquelas que... é difícil lidar, desgasta a gente, certo? E devo falar, eles são cruéis, viu? Vivem ferindo as pessoas. São geralmente pessoas muito hipócritas, que exigem das pessoas o que elas não fazem. São pessoas que têm dificuldade nos seus relacionamentos e elas só se associam com outros feridos. Só. Então logo ela não vai ter um ministério, ela vai ter ali um grupo de terroristas dentro do reino de Deus. Então uma pessoa ferida nunca cura. Ela odeia pessoas curadas. Ela é muita característica. É sério isso aqui, tá bom? Então eu lembro que eu peguei algumas pessoas muito feridas ao longo do tempo, e quando elas chegavam eu ouvia tudo o que elas estavam me dizendo, mas depois que terminava eu disse, agora é hora de tratar com isso. E graças a Deus uma boa parte eu consegui, e hoje são líderes que eu não consegui. Infelizmente não puderam ser promovidos, certo? Exigem um perdão dos outros, estão sempre exigindo uma boa atitude, o perdão, mas elas não perdoam ninguém, não verdadeiramente, certo? São pessoas também traiçoeiras e vingativas. Pessoas feridas são sempre vingativas. Observa bem. Outra questão das pessoas, elas estão sempre contando histórias do passado, histórias de ferida, onde ela é a vítima. Observa bem. Todas as histórias que as pessoas te contam, ela é sempre a vítima. Se afasta, não promova esse tipo de gente. E é bom até afastar, viu, de gente desse tipo. Tá bom? Pessoas rancorosas são insensíveis com relação à dor e à vida do próximo. Rancorosas são pessoas que elas sempre querem uma posição para tratar mal, se vingar das pessoas. Tá certo? Então não promova pessoas rancorosas, pessoas cheias de ferida. Número 8. Nunca promova pessoas hipócritas. Ai, pastor. Gente, o que é hipocrisia? A base da hipocrisia é você ensinar uma mentira. É você falar e não viver. A hipocrisia se baseia nisso, numa mentira. Então, lembra que nós falamos, não promova pessoas mentirosas? Eu não vou entrar muito no mérito, que bate na mesma questão. Mas as pessoas hipócritas são aquelas que elas exigem dos outros. Você vai ver que nos outros pontos que nós falamos, tem a hipocrisia lá. Porque ela exige do outro algo que ela não faz. Jesus falou e alertou seus discípulos acerca da hipocrisia, porque a hipocrisia ela vai destruindo o ambiente. Geralmente todo hipócrita, ele sempre exige dos outros o que ele não vive. Ele é muito fácil, ele é traiçoeiro, ele é mentiroso. Pessoas hipócritas são sempre religiosas. Elas sempre são religiosas ou elas são da prática do bem, tá bom? Então veja bem isso. Outras pessoas são sempre pessoas que amam posições, dinheiro, são pessoas dissimuladas. As pessoas hipócritas são sempre dissimuladas, sabe? São pessoas que elas conseguem identificar nas outras pessoas como elas são, e aí daí elas começam a ferir. Elas usam as feridas das pessoas também para manipulá-las. São vingativas, mentirosas, são pessoas geralmente muito inflexíveis, sabe, muito inflexíveis. Elas são flexíveis com ela mesma. A pessoa hipócrita, elas são pessoas geralmente preguiçosas, não é uma prática 100%, mas o hipócrita, ele é preguiçoso,
Ele exige que os outros façam o que ele não faz, né? São também pessoas que não aceitam correção e não ensináveis, tá certo? Mas amam posições, amam promoções. Número 9, indo agora para o final, tá? Eu não quero me alongar muito, estou tentando ler aqui rápido. Nunca promova, número 9, pessoas que não têm domínio próprio, né? Já diz o saudoso Marcos Borges, o Cote, que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio, certo? Então, a falta de domínio próprio geralmente está associada a uma vida indisciplinada ou a uma vida ferida. É uma das duas coisas, né? Uma vida ferida, porque tem algumas pessoas que não têm domínio próprio porque carregam feridas e quando são tocadas na ferida, então se você promove alguém assim, é alguém que vai causar muito escândalo, vai causar muito problema. Então, olha só, nunca promova pessoas que não têm o domínio próprio. Geralmente na maioria das vezes é falta de espiritualidade, é uma pessoa que não ora, é uma pessoa que não lê a Bíblia, é uma pessoa que mente também. Então, pessoas que não têm domínio próprio, elas causam escândalos, elas destroem, e você sabe que o escândalo é muito prejudicial. Outra, pessoas que não têm domínio próprio, elas são inconstantes e perigosíssimas, porque elas agem sem pensar. Elas falam sem pensar. Elas são movidas por impulsos, tá certo? Outra, pessoas sem domínio próprio têm relações, geralmente, relacionamentos com escândalos e polêmicas. Geralmente tem problemas, pessoas que não têm domínio próprio, elas são iradas, são pessoas muito imorais, indecentes, ou são pessoas com uma ira explosiva, não tem problemas com a contenção do pecado e são sempre muito pecaminosas. Pessoas que não têm domínio próprio são geralmente pessoas também preguiçosas, não amam disciplina. Só observa que está uma característica ligada na outra. Pessoas sem domínio próprio são desorganizadas e indisciplinadas. Ela bagunça tudo. Geralmente, pessoas... olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu conheci uma pessoa que na igreja ela é maravilhosa, tremenda. Nós fomos promover essa pessoa para um líder de célula e o Espírito Santo mandou ir na casa dela, uma moça. Quando chega lá, a mãe desnudou a menina terrivelmente. Então elas até assumem uma posição de autoridade, mas elas, por falta de domínio próprio, sabotam, destrói seu próprio ministério, destrói tudo e destrói todos. No final a pessoa cai. Pessoas sem domínio próprio estão sempre envolvidas em confusões, sempre fofocalhadas, escândalos, são perigosas para si e para os outros. Número 10 e último ponto, observe bem. Então, querido, se você vai promover alguém, observa a vida dele, tá? E número 10 e último, nunca promova pessoas que são gananciosas. Sabe aquela pessoa que tudo faz por dinheiro? E é fácil, gente, por favor. É fácil conhecer alguém assim. É só observar. Quando o assunto é dinheiro, a pessoa muda. A pessoa muda. Pessoas que amam dinheiro, elas são perigosas, gente. Por isso que a igreja do Senhor Jesus entrou nessa barca furada que está, promovendo pessoas gananciosas. Talvez você mesmo é ganancioso. Então eu estou falando, tem uma ganância sadia. Até certo ponto a ganância pode ser sadia, como medo. Agora, uma pessoa gananciosa, ela é movida por dinheiro. Então ela tudo faz, qualquer negócio que ela faz, ela está fazendo pensando no ganho que ela terá. O ganancioso sempre desenvolve relacionamentos, tudo a partir de interesses financeiros. A pessoa gananciosa tem problemas com negócios, geralmente. Desculpa. As pessoas gananciosas, elas têm problema com comprar e não pagar. Elas não conseguem sanar com as suas dívidas porque quando ela pega dinheiro, o dinheiro sobra, elas são compulsórias em gastar. Pessoas gananciosas também são desleais, envolviam dinheiro. Eu lembro de um rapaz que ele um dia se ofereceu para mim, para me ajudar no negócio. Eu falei, não precisa não. Ele disse, não, mas se o senhor quiser, poxa, o senhor é meu pastor. E quando ele começou a me ajudar, no outro dia ele foi lá me cobrar. Eu falei, ué, você estava me vendendo um negócio? O que eu não entendi?
Então, assim, então pessoas gananciosas, elas sempre estão vendo, estão sempre metidas em confusão com base nas finanças. São preguiçosas, são pessoas que estão sempre... Então, se você coloca um líder, ele vai ter problema, eles vão valorizar sempre pessoas que têm poder econômico, porque eles só querem ver aonde podem tirar vantagem. Então, são sempre pessoas que estão em busca de tirar vantagem dos outros. Pessoas que amam o dinheiro estão sempre com problemas financeiros, comprar e não pagar, já falei isso. São desleais quando envolve dinheiro, tem problema com pessoas, certo? Não valoriza quem não tem dinheiro. Terrível isso. Não tem compaixão pelo próximo, porque ela só está em busca de oportunidades. Pessoas gananciosas se aproximam das pessoas com interesses errados, geralmente voltado para o dinheiro. Então, essas pessoas não promovam. Querido, não promovam. Deixa eu te falar. E esses 10 aqui, eu acredito que 8 dessas características o Senhor me falou, eu orando, Ele me deu na lista do jeito que eu estou passando para você. E eu pus isso em prática. E não deu outra, eu parei de ter problemas assim, que eram muitos problemas que eu tinha com liderados. Então observe isso aqui, a lista não é pequena, os detalhes são muitos. Mas eu tenho certeza que Deus quer te abençoar, levantar uma liderança coesa, forte e usar você nessa nação